vamos lá. Amores, nesse nosso retorno, já estão cansados? Já, né? Ontem teve 6 aulas de manhã, hoje teve 6 aulas de manhã, agora tem 4 aulas à tarde, é isso? São 4 hoje, 6 amanhã, ou 6 e 6, não sei. Enfim, já tem aula pra caramba, né? A gente conseguiu ampliar a carga horária, eu gostei, tem mais tempo para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente fazer questões, para a gente fazer as coisas junto mesmo, corrigir e tudo mais. Tem mais tempo, então eu gostei bastante, sinceramente, desse nosso novo horário. Espero que vocês estejam gostando também dele. Olha, em condições normais, eu diria o seguinte para vocês. No ano passado, quando voltou às aulas de agosto, eu disse assim para o terceiro ano. Ó, agora é reta final, hein? Piscou e nem chegou. É lindo demais. Segundo semestre é lindo. O segundo semestre não é útil para nós. Ele tem agosto, setembro, outubro já acabou e Enem, novembro. Ah, é lindo. Só que esse ano é diferente. Graças a Deus que é diferente, né? O Enem vai ser apenas em janeiro. Então, temos aí aulas até dezembro, janeiro, teremos revisão, teremos tudo bonitinho. Então, o que eu preciso? Eu preciso que você, primeiro, coloque o pezinho direito nesse segundo semestre, sabendo que não é reta final. Não é Deus nos acuda. Não é agora ou nunca, do Luciano Huck. É mais uma parte da sua preparação. E dá bastante tempo, mesmo você que jogou o lençol, que jogou a toalha, lá no primeiro semestre, tinha uma galera iludida achando que as aulas iam voltar presencialmente em agosto, em setembro, sei lá eu quando, né? Então, mesmo para você que jogou a toalha, dá tempo de você começar agora uma preparação efetiva para o Enem. Tudo bem? Eu até, inclusive, comecei um curso da Salinha em agosto. Eu nunca começo curso em agosto. Esse ano eu resolvi começar justamente porque dá tempo. Cara, vai ter 6 meses, quase 7 meses. Tranquilo, dá tempo tranquilo. Então, ó, respira comigo, sem pressa. Nós estamos de boa, tranquilos. Não é isso? Eu sei que a ansiedade é grande. Eu sei que estudar online exige muito de você. Eu sei disso. Eu sei disso principalmente porque eu formei online e lembre-se, eu estou fazendo uma faculdade online, né? Então, assim, eu sei o que é estudar online. Então, por isso que eu falo, eu conheço um pouquinho na pele isso, depende muito, demanda muito esforço, e eu preciso que vocês continuem junto comigo, junto com os outros professores, né? Nessa jornada aí até o Enem, até a sua formatura, até o seu vestibular, até quando você quiser, né? Bom, e para isso, o que eu preciso de você nesse segundo semestre? Eu preciso que você entenda algumas coisas básicas e que eu vou fazer questão de falar aqui com vocês e conversar. Qual que é a ideia? Eu preciso que você entenda que é muito mais importante a direção do que a velocidade. Aí, Gui, o que isso tem a ver? Vamos lá. Diariamente, muitas pessoas me chamam no privado para conversar sobre plano de estudo, sobre cronograma, sobre horário, sobre vestibular. Hoje de manhã mesmo, uma aluna me chamou e falou assim, Gui, tô pirando. Né? Uma aluna que já até formou e tal, está só no cursinho. E isso é até normal. Qual que é a ideia? Eu preciso que você entenda o seguinte. Você precisa de um norte. Qual que é o seu norte? Hoje, é uma pergunta. Qual que é o seu norte? Qual que é o seu guia? O que você está seguindo? Onde você quer chegar? Quando você sabe aonde que você quer chegar, você sabe mais ou menos o que você tem que trilhar para chegar até lá, né? E aí, qual que é a nossa ideia? Eu preciso que você tenha em mãos, todos vocês, não é... Eu brinco que isso não é loucura de vestibulando de medicina, eu preciso que todos vocês tenham em mãos um horário de estudos. Um horário montado para você estudar. E eu não estou falando de estudar para prova, de estudar para simulado, não. Estou falando de estudar realmente para o Enem, para os vestibulares, para as provas que vocês querem prestar. Eu sei que tem alunos do terceiro ano que querem carreira militar, que querem vestibulares militares, tem gente que quer medicina, tem gente que quer Enem, tem gente que quer São Paulo. Então, assim, eu preciso que você saiba a prova que você quer fazer, as provas que você quer fazer. Você fique atento às informações dela. Por exemplo, vocês viram que a Unicamp ela saiu do Enem, ela não vai admitir o ingresso pelo Enem por incompatibilidade de calendário. Por exemplo, a UDESC, Estadual de Santa Catarina, sempre foi vestibular tradicional e agora entrou no Enem por conta da pandemia. Então, essas atualizações, elas são importantes.
E o que eu preciso que você entenda nesse segundo semestre? Leve muito a sério e utilize como instrumento seu, não meu de avaliação, não da escola de avaliação, mas seu. Que é o quê? O simulado. O simulado, seja qual for, tá, gente? Seja um simulado que você baixou lá um aplicativo, seja o simulado do Descomplica, seja o simulado do poliedro que nós temos acesso, tem o TRI do poliedro, seja simulado de uma outra editora, de um outro sistema de ensino que você faz porque você gosta ou porque você quer fazer mais. Qualquer um desses simulados, eu preciso que você sempre lembre e, cara, leva a sério isso. Escreve na capa do simulado. Esse simulado, o seu Enem, o seu vestibular, depende de 3 pilares. E lembra, se eu tenho uma coisa equilibrada em 3 pés, se eu cortar um, desaba. Imagina um tripé de fotógrafo. Corta uma perna. Ele cai, ele não se sustenta. Então, esses três pilares que eu vou colocar aqui, eles têm que andar juntos. E quais são esses 3 pilares? Eu comentei várias vezes lá no primeiro semestre. Quem que me fala? Eu quero ouvir. Quais são esses 3 pilares? Quais são os 3 pilares? 3 pilares. Vou tomar uma água enquanto vocês pensam. Amores, e aí? Quais são os 3 pilares para você fazer a prova do Enem, do vestibular, o simulado? Quais são os 3 pilares? Estratégia é um, Gui? Estratégia é um, Bia. Estratégia é um. Não é a Bia, é a Ana, tá? Quem? É a Ana Laura. Dessa vez não fui eu, Gui. A Ana Laura. Ótimo. Estratégia 1. Beleza. O que mais? Obrigado, Ana Laura. O que mais? O que mais? Eu não lembro disso, não. Tô tentando lembrar. Minha memória é muito ruim também. Então anota. Pega a canetinha, Gabi, e anota aí. Você me falou que montou um cantinho de estudo novo, já anota. Pega um post-it e anota. A Gabi e a Maria Clara que falaram que a memória é ruim. Estratégia, conhecimento e agilidade. Estratégia, conhecimento e agilidade. Amor da minha vida. Presta atenção. Não basta você conseguir fazer a questão de matemática. Você tem que conseguir fazer a questão de matemática dentro do tempo estipulado, ou seja, rápido. Porque você não tem tempo de sobra. Percebe? Então, se você for para uma prova sem estratégia, ferrou. Se você for sem conhecimento, ferrou, mais ainda. Se você for sem agilidade, também ferrou. De maneira igual. Não tem nenhum mais importante do que o outro aqui. Os 3 são muito importantes. E aí, para que isso serve? Isso serve para você conseguir fazer no seu simulado um autodiagnóstico. Um autodiagnóstico. Tem uma galera, geralmente são os reis da ansiedade, né? Que nem corrige o simulado. O cara não corrige, fala, vou nem corrigir essa merda. Nossa! Cara, o simulado, ele está ali para você fazer um autodiagnóstico. O que é esse autodiagnóstico? É você entender o motivo que levou você a errar aquela questão. Quais são os possíveis motivos? São 4 possíveis motivos. Anota também, por favor, tá? Ó, são 4 possíveis motivos. A, B, C e D. Se você errou, é porque faltou alguma coisa. Pode faltar 4 coisas. Pode faltar conhecimento. E o que é errar uma questão porque falta conhecimento? Por exemplo, nós vamos fazer uma questão sobre função exponencial,
Você vai lá e você descobre que você não sabe direito função exponencial. Quer dizer que naquela questão faltou conhecimento. Deu para entender a ideia? Faltou saber trabalhar com função exponencial. Faltou saber teoria mesmo. Faltou colocar a mão na massa. Pode ser que falta base. Em matemática e física, isso é muito comum. Pode faltar base. De repente, você está o expert em função exponencial, mas você não sabe fatorar. Você não sabe colocar evidência. Você não sabe trabalhar com multiplicação e soma de frações. Então, pode faltar base. Pode faltar tempo. Essa é a mais cruel. Pode faltar tempo. E a última, pode faltar atenção. Pode faltar atenção. Então, pode faltar conhecimento, base, tempo ou atenção. Só esses 4 erros que existem no vestibular e no Enem. E eu preciso que você identifique-os. E por quê, Gui? Presta atenção, olha que importante que eu vou te falar. Quando falta conhecimento, está faltando o pilar do conhecimento, óbvio. O conhecimento que eu estou mostrando ali, o conhecimento que eu estou aplicando ali, né? Quando falta a base, também o problema está no pilar do conhecimento. É só que é lá atrás, certo? Então, entenda uma diferença. Você foi fazer um simulado diagnóstico, certo? Você foi fazer um simulado estilo Enem. Você pegou as 45 questões de matemática e você errou 20, por exemplo. 20 é um número alto para você errar. Você errou 20. Aí você vem falar comigo, Gui, eu errei 20. A primeira pergunta que eu vou te fazer é por quê? Aí a galera vai responder, porque eu sou ruim. Não, não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber por que você errou 20. Ou seja, cada uma delas, eu quero que você me diga o porquê. Por exemplo, Gui, faltou conhecimento. Essa matéria que eu não sei. Qual que é a ideia? Primeira pergunta que eu vou te fazer. Essa matéria você já viu? Ela foi uma matéria dada já? Esse ano? A gente já reviu? A gente já trabalhou? Se sim, então cabe uma revisão. Você precisa pegar aquela matéria e rever. Percebe? É sinal de que você tem dúvidas acumuladas, é sinal que não ficou bem consolidado. Legal. Gui, eu peguei a questão e vi que eu não sei resolver, faltou conhecimento. Se a questão faltou conhecimento e a matéria não foi dada, a matéria não foi, pelo menos, revista, deixa a questão de lado. Deu para entender? Não tem como revisar uma coisa que não foi dada ainda no 3º ano para você. Então, deixa a questão de lado. Isso que eu estou falando não é só para matemática, tá? É para todas as matérias. Legal. Gui, eu peguei a questão, eu até sabia fazer, mas faltou tempo. Faltou tempo, não deu tempo. Quando falta tempo, o problema pode estar em 2 pilares. Ele pode estar na estratégia e ele pode estar na agilidade. O que é o problema na estratégia? É quando você traça a estratégia mal feita. É quando você, por exemplo, resolve começar pela prova de natureza e você acaba demorando demais em física e química e falta tempo para você fazer matemática, o que é muito cruel. Então, uma estratégia mal feita, ela pode te cobrar tempo de questões importantes pela sua nota. Deu para entender a ideia? Tá. Só que você também pode estar com uma estratégia bem desenhada, bem alinhada com o seu perfil, com o que você precisa, mas de repente, vamos falar o português claro, de repente você é lerdo. De repente você não consegue fazer aquelas questões com a agilidade necessária. Você não é rápido, né? Então, o problema está em agilidade. E a gente tem ainda um 4º erro, que é o de falta de atenção. Falta de atenção é a famosa pegadinha. Ai, esqueci de dividir por 2. Eu não vi isso no exercício. Então, isso é falta de atenção. Isso é cair em pegadinha. Como é que eu resolvo esse problema? Fazendo mais questões, para criar malícia, para que você não caia mais nesse tipo de pegadinha. Gui, eu vou fazer isso em todas as questões do simulado? Então, deixa eu te contar uma coisa. Imagine que você comprou um veículo, você comprou um carro, e você vai levar esse carro para consertar. Você vai levar na oficina. Quem tem pai, mãe, mecânica, sabe o que eu estou falando. Você leva na oficina. Quando você chega com o seu carro na oficina,
Falou, eu trouxe meu carro para consertar. A primeira coisa que o mecânico te pergunta é o quê? Qual que é o defeito que está apresentando? Qual que é a sua reclamação? O que está acontecendo? Concorda comigo? Você precisa dizer para o mecânico o que está errado no carro. Ou o que você acha que está errado no carro. Porque, de repente, você manda consertar e se você não falar com ele, você concorda comigo que ele vai resolver outro problema? Ele pode achar um outro problema, resolver e não resolver aquele que você percebeu. Então, ele vai te perguntar, olha, o que está acontecendo? Qual que é o problema? Qual que é o erro do carro? Você dizendo para ele, ele vai pensar, puxa, isso pode ser isso, 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 e ele vai no caminho de resolver aquele problema do seu carro. E a mesma coisa é quando você chega, por exemplo, no consultório médico. Se você chega no consultório médico, a primeira pergunta que o seu médico lhe faz é, como é que eu posso te ajudar? Vai no pronto-socorro, vai no plantão do pronto-socorro, chega na sala do médico, experimenta não falar nada. Ele vai te encaminhar para a ala psiquiátrica. Porque ninguém vai no pronto-socorro sem nenhum problema para ser resolvido. Concorda comigo? Então, se eu for hoje, do jeito que eu estou, no ortopedista, eu não estou com nada aparente, não estou com o braço quebrado, não estou com o pulso torcido, não estou com o pé quebrado. Ele vai chegar para mim e falar assim, como é que eu posso lhe ajudar? Eu vou dizer para ele, falar, doutor, eu estou com muita dor nas costas, eu quero corrigir a postura, eu estou com muita dor no pé. E aí ele vai traçar possibilidades para conseguir me ajudar e resolver o meu problema. Mas só se eu falar para ele o problema. E qual que é o problema que eu tenho percebido muito em vocês? E aí eu não estou falando vocês, alunos em geral. Não, eu estou falando vocês, terceiro ano, uniforme. É que vocês fazem o simulado e deixam para lá. Vocês fazem lista de questão e deixam para lá. Querido, se você não corrigir os erros, vou te contar uma super novidade. A nota vai ser a mesma. Na sua redação, você tem 5 competências, correto? Se você escrever a primeira redação do ano, receber somente a nota, não receber lá os comentários, né, o que você errou, o que você acertou, receber somente a nota e continuar fazendo uma redação por semana, uma redação por semana, uma redação por semana, sem nenhum comentário, sem nenhum, olha, cuidado com isso na competência tal, olha, cuidado com isso na competência tal, eu te pergunto, a sua nota vai evoluir? Não. Você vai tirar a mesma nota em praticamente todas as redações. Concorda comigo? E aí a pessoa ainda chega e fala assim, puxa, mas eu estou praticando tanto, minha nota não está subindo. Claro, o que você fez para a sua nota subir? O que você fez diferente na outra redação que a sua nota subiu? Por que você entende tanto a importância do autodiagnóstico com redação e não entende com o resto? Porque redação você pega o feedback e você fica bravo com o corretor. Pô, o cara tirou ponto porque eu errei crase. Mas você percebeu, olha, eu errei crase aqui. Perdi 40 pontos na competência 1. Então, no próximo simulado, eu vou dar uma prestada de atenção como é que usa a crase, que é para eu não perder na competência 1. E talvez no próximo você perca em outra competência, mas aquele erro você não comete mais. Por quê? Porque você aprendeu, né? Concorda comigo? Só que na matemática e na física, o que vocês andam fazendo? Vocês não andam fazendo esse autodiagnóstico. Vocês andam fazendo todos os simulados do mesmo jeito. Pega o simulado, faz as questões na ordem, o que dá, deu, o que não dá, não deu, entrega. Não! Para! Vai fazer simulado? Você tá a bunda na cadeira na sua casa. Preciso que você imite as condições do Enem. Eu te dei essa aula lá no presencial, lá no Corujinha, lá no começo do ano. O que aconteceu com essa aula? Eu disse para você como é que era para fazer simulado. Tudo bem, na época era presencial, a gente ia no final de semana para a escola fazer, dava para, né, sentir um clima. Agora é em casa e você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa simular o Enem do mesmo jeito. E vou te dar uma dica que você vai me chamar de louco. De máscara, tá? Faz de máscara. Gui, de máscara. Em casa. 5h30? É. Você precisa estar preparado para fazer a prova nas condições que ela vai acontecer. Em janeiro, não teremos vacina. Em janeiro, não teremos condições de fazer prova, mesmo com distanciamento, sem máscara. Tanto que semana passada, o INEP já soltou o edital, um item de segurança sanitária,
que era inédito até agora, dizendo que a máscara será obrigatória para todos os participantes, durante todo o tempo de prova. Então, em vez de você ficar puto e falar, nossa, meu, eu não consigo nem subir escada de máscara, começa a se preparar agora. Porque aos fãs de futebol e às fãs de futebol, quando algum time nosso aqui do Brasil vai jogar lá em La Paz, na Bolívia, as condições não são as mais favoráveis. Concorda comigo? Lá a altitude é muito alta, o ar é rarefeito e os caras não estão acostumados a respirar, a correr, a gastar energia. Eles não estão acostumados. E o que eles fazem? Eles vão uma semana antes para treinar nas condições que vai acontecer o jogo. É isso que nós precisamos fazer no Enem. Nós precisamos pegar o simulado, lembrar que ele é baseado em 3 pilares: estratégia, conhecimento e agilidade. E lembrar que o item mais importante do que o próprio simulado é o seu autodiagnóstico. É você pegar questão por questão que você errou e você entender o porquê que você errou. E uma coisa importante. Você chuta algumas questões, né? Às vezes não dá tempo, você chuta algumas. Aí eu acertei, mas foi no chute. Conta como erro. Para a nota pode contar como acerto. Lá no Enem a gente vai chutar também, é normal. Bom, que Deus queira que você acerte todos os seus chutes. Mas para o nosso autodiagnóstico é considerado erro. Afinal, você não resolveu aquela questão. Percebe? Então aquilo ali para mim é erro. Amores, de tudo isso que eu falei até agora, eu queria ouvir vocês. Dúvida, pergunta sobre isso aqui, como aplica, como não aplica, como fazer, como não fazer, o que vocês estão fazendo, o que vocês não estão. Eu queria ouvir vocês. Bia, Ana Laura, Maria Clara, a Gabi, a Vanessa, cadê vocês? Vamos lá. Ô, Gui, pode falar primeiro, Gabi. Você tem alguma estratégia de como fazer, tipo, igual você falou, primeiro começar por humanas ou exatas? Você tem alguma estratégia para passar para a gente ou você acha que isso é muito pessoal? Gabi, eu acho que é muito pessoal, sim, tá? Eu acho que isso é uma coisa que você precisa testar nos simulados. Então, eu acho que eu vou me dar melhor assim. Testa. Pega uma prova, senta a bunda na cadeira e testa. Gui, não deu certo. Inverte. Começa por outro lado. Faz de ponta cabeça. Entende? A ideia é realmente você ir testando. Eu posso te dar um exemplo. Eu, Gui, quando vou fazer o Enem, eu faço os 2 dias. No primeiro dia, eu faço primeiro a prova de linguagem, depois eu faço redação, depois eu faço a prova de humanas. No primeiro dia, não tem problema com o tempo. Geralmente, não tem problema com o tempo. A não ser que você leve muito tempo para escrever a redação. No segundo dia, o tempo já é mais escasso. Eu, Gui, faço primeiro a prova de física, depois eu faço matemática, e eu, Gui, depois eu chuto biologia e química, que eu não sei bosta nenhuma, então eu chuto tudo. Mas, obviamente, você não vai fazer isso. Então, por isso que eu falo que a estratégia é algo bem pessoal. Deu para entender? Então, o que você precisa ter, Gabi, é uma estratégia, um script, para não chegar lá na hora e ficar folheando prova. Química tá com cara de difícil, acho que eu vou começar por física. Aí você fica escolhendo por onde é que você vai começar. Você tem que chegar lá igual o robô. Vou fazer isso, depois assim, depois vou tomar água, depois vou comer chocolate, depois vou voltar. Até isso, eu gosto que você coloque na sua estratégia, Gabi. Deu para entender a ideia? E aqui, você acha que é melhor a gente começar por uma coisa que a gente tem mais dificuldade ou por uma coisa que a gente faz com mais agilidade? Depende. Você está falando de matéria? Tipo, vamos supor, eu tenho dificuldade em matemática. Aí você acha que primeiro eu começo por química e biologia que eu tenho facilidade ou eu começo em matemática que eu perco mais tempo? Na verdade, Gabi, você vai ter que avaliar o seguinte. Não é uma relação tão direta assim. Matemática conta ponto demais. Então, por mais que às vezes você tenha mais dificuldade, você precisa da nota de matemática. Percebe? Então, não dá para deixar ela para depois. Eu preciso que você faça matemática. Porque, vamos ser sinceros, desculpa, você pode gabaritar a prova de natureza. Se você não tirar nota em matemática, já era. Entende? Agora, se for entre biologia, física e química, aí você pode escolher a ordem que você vai fazer. Se for entre geografia, história, filosofia e sociologia, você pode escolher a ordem que você vai fazer. Se for entre linguagens e humanas, você pode escolher a ordem. Mas matemática eu não deixaria para o final, não. Eu faria pelo menos as questões fáceis e as questões médias
ou as questões que eu achar que são fáceis e médias no começo. Eu, pelo menos, garantiria uma nota em matemática para depois avançar para natureza, tá, Gabi? Tá, obrigada. Nada. Na Laura, o que você ia falar? Era a mesma pergunta da Gabi sobre a estratégia. Então, beleza, já respondemos. Amores, mais perguntas, mais dúvidas? Quero ouvir vocês. A Duda, que eu vi que está aí também. Marcélia, Sofia. E aí, gente, o que vocês têm para perguntar, para falar? Se não concorda? Ô Gui, Oi. qual o tempo médio que você acha que pode ser destinado para cada questão para conseguir fazer num tempo bom assim e não ter que sair chutando por falta de tempo? Na verdade, qual que é a ideia? Quando você pega as questões, a média, ela varia um pouco, tá? Uma questão de matemática fácil, ela demora, em média, 2 minutos. De 1 minuto e meio a 2 minutos. Entre você pegar, ler, entender, marcar, revisar. É isso que demora mais ou menos. 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas essa é a fácil. Aquela que é fácil. Você bate o olho e fala, essa eu sei. Deu para entender? A média, ela dura em média de 3 a 3 minutos e meio, no máximo 4. Ela não pode passar muito disso, tá? E a difícil, que é aquela que a gente deixa para o final, ela demora em média 7 minutos. De 6 a 7 minutos. Então é por isso que a difícil a gente tem que deixar para o final. Porque se eu faço uma difícil no começo da prova, além de, no começo da prova, ela valer menos, eu estou gastando 7 minutos numa questão difícil, quando eu podia estar resolvendo, às vezes, 3 ou 4 questões fáceis. Deu para entender a ideia? Então, meio que a gente precisa primeiro mapear a prova, meio caçar as questões fáceis, as questões médias, para depois se preocupar com o tempo. O tempo não é igual para cada questão, tá bom? Mas o que você vai ter no dia da prova é 2 horas e meia, em média, para fazer a prova de matemática, tá? E depois você vai ter 2 horas e meia, em média, para fazer a prova de natureza. E Gui, como é que se considera uma questão sendo fácil ou difícil, mapeando a prova assim? Como é que a gente faz para decidir se faz ou se pula? Dá para mapear o Enem de acordo com as questões históricas, de acordo com o que vem caindo, com o que já caiu, com o que pode cair, com o que a gente prevê. Dá para mapear o Enem. Mas na prática, lá na prova, a fácil é aquela que você bater o olho e fala assim, pô, essa eu sei. Essa aqui eu consigo resolver. Essa aqui é muito tranquila. A média é aquela que você tem ideia, sabe? Aquela assim, putz, essa aqui eu já vi, eu acho que se eu fizer assim, talvez. E a difícil é aquela que você bate o olho e fala assim, onde é que eu estava nessa aula? Entendeu? Na prática é mais ou menos isso. Tá bom, valeu, Gui. Só que fique claro, as questões fáceis, médias e difíceis não é um critério, entre aspas, pessoal, né? É um critério calibrado por provas, pelo MEC e tudo mais. Mas, na hora da prova, ele acaba sendo pessoal. Você não tem como saber o que a galera que testou a questão marcou e se achou fácil, se achou médio, se achou difícil, né? Mas é por você mesmo. Mas meio que há um senso comum, por exemplo. Logaritmo geralmente faz parte do grupo de questões difíceis, né? Função trigonométrica geralmente faz parte do grupo de questões difíceis. E assim por diante. Beleza? Gente, mais alguém quer conversar aqui? Ô Gui, em questão de tempo para estudo, tipo, para cada matéria, o que você acha sobre? Ou é pessoal também? Não é pessoal, não. Aí já não concordo que seja pessoal. Ô, Nanda, você vai colocar numa tabela todos os seus horários. Todos. Pega todos os seus horários da semana e põe na tabela. Os horários de aula que você vai assistir. Certo? Legal. Aí, a partir desses horários, você vai começar a traçar o tempo que você tem para estudo. Eu gosto de trabalhar com um tempo de estudo de até 45 minutos. Esse, para mim, é o máximo. Por quê? Porque a gente tem uma curva de atenção. Mais do que 45 minutos, a gente já começa a perder demais a atenção. Em aula, a gente até fica mais. Se a aula estiver interessante, se for um negócio legal, a gente até fica mais. Mas fazendo questão, é meio difícil. Nanda, qual que é a ideia? Vamos dividir as matérias, as suas matérias, Nanda, em 2 grupos. Os grupos que você tem mais facilidade e os grupos que você tem menos facilidade.
E eu vou querer fazer isso real. Posso fazer com você? Quais são as matérias que você tem mais facilidade, Nanda? A história, sociologia, mais essa área de humanas mesmo. Ou seja, Português, história, geografia, geografia, sociologia, filosofia, sociologia. Mais alguma? português, Linguagens. é, Linguagens. Beleza. Legal. Então, gente, olha, para Nanda, mais fácil. História, geografia, filosofia, sociologia e linguagens. Convido você, que eu não vou perguntar para todo mundo, mas eu convido você, anota no cantinho do caderno, coloca lá o mais fácil. E coloca as suas. Faz aqui embaixo a listinha, vai lá. Coloca mais fácil e coloca as suas. Nanda, o que para você é mais difícil? Mais difícil. física, química e matemática. Física, química e matemática. Legal. Redação não entra nisso, tá, gente? Então, redação não precisa colocar. Física, química e matemática. Legal, ok. Ô, Nanda, qual que é a ideia? Primeira coisa que eu quero que você entenda é, para a gente estudar, a estrela do processo é a questão, é o exercício, é o jeito que ela cai na prova. Então, a gente precisa fazer muitas questões, certo? Nas matérias, Nanda, que você tem mais facilidade, o que você vai fazer? Você vai assistir a aula, certo? Você vai assistir a aula lá, sei lá, você assistiu a aula do Jaderson de História, sobre, sei lá, expansões ultramarinas. Legal, beleza. Aí, da aula, você vai partir para os exercícios. Depois dos exercícios, o que você vai fazer? Depois dos exercícios, você vai fazer um autodiagnóstico, um AD, autodiagnóstico. Depois do autodiagnóstico, você vai fazer o quê? Uma revisão. Revisão do quê? Daquelas questões em que faltou o quê, Nanda? Conhecimento. Aí que faltou base. Não entra nessa revisão. Porque se faltou base em história, é porque faltou linha do tempo, é porque faltou uma coisa lá atrás, é porque faltou organização lá dos períodos históricos. Entende a ideia? Então, se faltou conhecimento, você revisa. Se faltou tempo, você revisa a estratégia e agilidade que você encarou aquela lista de exercícios. E essa lista não precisa ser uma lista externa, pode ser uma lista do livro mesmo. Uma lista do material de vocês. Ou, de repente, faltou atenção e eu preciso de mais malícia. Isso eu vou fazer para todas as matérias que eu tenho mais facilidade. Aula, exercício, autodiagnóstico, revisão. Essa é a sequência. E aí o mais legal, essa sequência ela tem que durar, no máximo, 45 minutos. Completa, tá? Ou seja, desculpa, a aula não conta, tá? Os 45 minutos começam aqui. Então você tem 45 minutos para você fazer o exercício, o autodiagnóstico e a revisão. Ok? Isso tem que caber dentro de 45 minutos. Legal. Gui, mas, nossa, a aula de história foi geminada. Foi 1h20 direto de aula e falou muita coisa. E são muitos exercícios. Tudo bem. Então, você não precisa ficar 1h30 fazendo aquilo lá. Você vai fazer 45 minutos de história. Depois você vai fazer 45 minutos de matemática, por exemplo. E depois você volta nos 45 de história. Para quê? Para que você não leve um lado do seu cérebro à exaustão. Você precisa de algo chamado de neuroplasticidade. O que é isso? É usar os dois lados do cérebro. O lado que vai pensar em humanas e o lado que vai pensar em exatas. São dois lados opostos. Nanda, deu para entender esse processo? Deu sim. Legal. Mas nas matérias em que você tem mais dificuldade, se você fizer esse mesmo processo, você vai quebrar a cara. Vai cair da escada, vai machucar. O que você vai fazer? Você vai assistir a aula. Depois da aula você vai fazer o quê? Você vai ver a teoria. Então pega lá, por exemplo, o resumo do Tetra. O resumo do Tetra, você vai ler lá a teoria. Você vai ver, se você achar necessário, você vai fazer um resuminho para você, alguma coisa rápida, uma anotação rápida, certo? E depois é que você vai passar para os exercícios. Então, exercício. Aí depois, mesma sequência, autodiagnóstico e revisão no mesmo dia, né? Revisão se tiver problema. Aqui, ó, essa revisão é a mesma. É se tiver problema. Então, aula,
depois teoria, depois exercício, depois autodiagnóstico e depois revisão se tiver problema. Ok? Nessas matérias que você tem mais dificuldade, se dê um tempinho a mais, se dê, por exemplo, 55 minutos, para que você tenha 10 minutos ali para ficar olhando só a teoria. Mas lembra, onde que está a estrela da festa? No exercício, na questão. Tente não ultrapassar esses tempos, porque são tempos pensados na sua concentração. Sabe aquela hora que você pensa assim, hoje eu vou estudar física. Aí você começa a estudar física e tem uma hora que você não consegue mais pensar. Tem uma hora que não rende mais. Tem uma hora que não dá mais, nem que você queira, nem que tenha a prova amanhã, nem que valha R$1 milhão a porcaria da lista, você não consegue mais. Por quê? Porque você levou um lado do cérebro à exaustão. Porque você ficou 3 horas fazendo só física. Eu me lembro de uma vez eu fui fazer uma prova de seleção para entrar num time de gravação de videoaulas de um cursinho aqui de São Paulo. E uma das etapas da seleção era uma prova de matemática, que era para saber se você sabia mesmo matemática, se você era bom de conta. E era uma prova que durava 6 horas. E eram 10 questões, velho. Cara, 10 questões em 6 horas, você imagina o nível das questões? Eu saí de lá, eu não conseguia dirigir, para vocês terem ideia. E era numa outra cidade, eu dormi na cidade. Eu não conseguia dirigir. De tanto que eu fiquei pensando nas questões, porque é muito diferente você pegar 10 questões em 6 horas e ficar ali queimando o neurônio nela, e eu ficar aqui, como eu fico por dia, 12, 13 horas, falando de matemática. É diferente. Porque isso aqui é muito tranquilo, isso aqui eu já sei esquematizar, isso aqui eu estou fazendo uma conversa com vocês. É diferente de eu ficar tentando resolver 10 questões e fritando o neurônio. Nanda, deu para entender o esquema das matérias mais difíceis? Você já estava fazendo dessa maneira ou não? Não, porque antes eu não tinha um planejamento, sabe? Era meio que sem cronograma nenhum. O que dava na aula, eu seguia. E aí, seja o que Deus quiser, né? Quando não tem planejamento, seja o que Deus quiser. Aí, esse final de semana eu peguei pra fazer. Aí eu fiz um. Só que tá meio complicado, porque no final de semana eu deixei, não muito pesado, deixei só pra redação, pra não ficar tão pesado, porque na semana tava, todos os dias até 7h30 da noite. Aí, não sei. Entendi. Nanda, entenda uma coisa. Não é você que tem que se adaptar ao seu horário. É o seu horário que tem que se adaptar a você. Então, a cada vez que alguma coisa não estiver legal, mude o horário. Mude o planejamento. Não tem problema. O problema é não ter. Mudar toda semana? Tranquilo. Pode mudar. Eu assino embaixo o risco. Não tem problema nenhum. O que tem problema é não ter. Tá bom? Qual que é a ideia? O planejamento ele te ajuda, por exemplo, Gui, eu não consigo render estudar matemática depois do almoço. Não estuda. Tira matemática depois do almoço. Estuda história. Mas você tem que entender no planejamento que se você tirou a matemática dali, ela tem que aparecer em algum lugar. Concorda comigo? Você vai colocar história, mas a matemática você vai trocar de lugar. Essa é a utilidade do quadro de horários. Deu para entender? Eu até estou com o meu quadro de horários aqui aberto. O meu quadro de horários ele é pesado. Mesmo online, mesmo agora nessa época de pandemia, meu horário até que está pesado. Dá uma olhada. Esse é o meu horário. De segunda a sexta. Segunda é o único dia que eu trabalho até 10 horas da noite. Os outros dias é bem mais tranquilo. Mas mesmo assim, é um horário pesadinho, tranquilo. Mas eu estou conseguindo fazer atividade física, eu estou conseguindo ajudar minha mãe na cozinha, eu estou conseguindo resolver um monte de coisa. Por quê? Porque eu tenho um quadro, olha, tal hora. Se você olhar aqui, Nanda, eu vou te mostrar de novo. Ó. Você que está na salinha, você sabe que eu fico gravando zilhões de resoluções de questão. Olha o horário que eu gravo. Ó. Tem uma janelinha aqui, eu gravo questão aqui. Tem uma janelinha aqui, eu gravo aqui, eu gravo aqui. Eu não deixo um dia somente para gravar questão, percebe? Ó? Então, aqui eu vou gravar o curso de física que eu prometi, aqui eu vou gravar as outras questões, então é tudo em janelinha. Deu para entender? É mais ou menos isso aqui que é a minha semana. E quinta e sexta eu estou reservando para uns projetos pessoais. Mas, enfim, eu preciso que você tenha isso em mãos. Mesmo que você mude toda semana, não tem problema. E, ó, mudar toda semana não significa que deu errado, tá?
Afinal, você está só ajustando aquele horário para que ele renda ainda mais. Amores, às 17 horas vocês têm outra aula, não é isso? E eu não vou estender o horário, não. Eu fiz essa aula de 50 minutos, na verdade teria que ser de 40, mas a próxima, depois da aula da Ada, a próxima eu faço de 10 minutos a menos, eu faço uma aula mais curta de meia hora. Reúna suas dúvidas, o que você quer me perguntar, o que você quer traçar para o seu segundo semestre, tudo que você quer conversar comigo para o próximo horário. Eu quero começar esse semestre com o pé direito com vocês. Gente, vai dar certo. Agosto não vai fazer nenhum milagre. O segundo semestre não vai ser diferente enquanto você não for. É você que tem que mudar, é você que tem que fazer essa diferença, fazer acontecer. Você quer melhorar? É você que tem que melhorar, é você que tem que fazer diferente. Eu fico com preguiça o pessoal postando, ai, que vem agosto melhorar a minha vida. Não, querido, você melhora a sua vida. Agosto é só um mês. É o mês mais lindo do ano? É, porque é o meu aniversário. Inclusive, vou convidar vocês agora no sábado, no dia 8, agora sábado agora, às 5 horas da tarde vai ter a minha festa de aniversário em live, com algumas participações de alunos, inclusive, que vão cantar, dançar, fazer coreografia, vai ter bingo, vai ter docinho, vai ter salgadinho, vai ter um monte de coisa legal na minha festa em live, sábado, 5 horas da tarde, tá bom? Eu esquenta para a live da Marília Mendonça. Amores, muito obrigado pela presença e pela participação de vocês. A Bia, a Gabi, a Ana Laura, quem mais participou? A Nanda, e acho que só, né, que participou mesmo, acho que só. Eu não estou conseguindo ler chat, mas eu preciso que você mande lá um oi, um presente no chat, para computar lá para sua presença, ok? E já já a gente se encontra no nosso próximo horário. Um abraço, um beijo, um queijo, boa aula da Ada para vocês e até já já. Já já a gente